fabricante desse equipamento diz que ele é para nós vermos a corrente elétrica ou identificarmos a corrente elétrica. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. A maioria das pessoas dizem que ele é para ver a tensão elétrica. E agora, quem está certo? O fabricante que colocou aqui, caneta detectora de corrente elétrica, ou as pessoas que dizem que ele é para tensão elétrica. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up, Stand-up Barraco Comedy Brasil e o canal de cortes e stand-up Barraco Comedy Brasil, que já estão no YouTube. Já temos vários vídeos lá e quando você puder nos fazer uma visita, dar um joinha e compartilhar, eu agradecerei de coração. Existem conceitos da eletricidade que vêm desde a básica até a avançada, que é para ficar na memória de todas as pessoas que trabalham com a eletricidade. Então, a gente tem um conceito de eletricidade, a gente tem conceito de tensão elétrica, tem tensão de corrente elétrica, de resistência elétrica e assim sucessivamente. O que eu preciso entender quando eu falo de tensão elétrica? Eu preciso entender, e eu normalmente resumo essa ideia, a tensão elétrica é a força que empurra as cargas. E quais cargas, principalmente, que a tensão elétrica empurra? É o que nós chamamos de corrente elétrica, dos elétrons que estão dentro do eletroduto, tá? Uma vez que eu tenho um circuito elétrico, igual está aqui demonstrado, eu tenho aqui a proteção, a carga está aqui fora do ângulo da câmera para não ofuscar, né? O vídeo, não ficar aquelas linhas pretas passando. Então eu tenho um circuito elétrico. Outra informação que precisa ficar bem clara: eu posso ter tensão e não ter corrente elétrica. Um exemplo eu estou usando aqui, são as tomadas que você tem aí na sua casa. Você tem aí 20, 30 tomadas. Estou chutando aqui um valor. Só as que estiverem com equipamentos ligados a ela e se o equipamento estiver em funcionamento é que terá corrente elétrica. As que estiverem sem equipamento, a tensão vai estar lá no polo positivo daquela tomada. Ela vai estar ali parada, ali é o limite dela. Isso considerando que os disjuntores que alimentam aquele circuito estejam acionados, é claro. Outra informação que precisa ficar bem clara: eu só vou ter corrente elétrica quando o circuito estiver fechado e nele estiver uma carga em funcionamento. Então, para ficar claro essa informação inicial, eu posso ter tensão nessa tomada da parede aqui, que eu não tenho equipamento ligado, mas eu nunca vou ter corrente. Eu só vou ter corrente elétrica nessa tomada aqui quando eu ligar aqui um equipamento, quando eu ligar aqui um ventilador, um ar-condicionado, um liquidificador. Se eu tiver lá, a tomada está lá parada, eu ligo um liquidificador e vou bater uma vitamina, enquanto o liquidificador estiver em funcionamento, eu terei corrente elétrica. Outra informação que precisa ficar clara, além das que eu já passei, é que existem os equipamentos certos para cada atividade na eletricidade, tá bom? Tem aqui alguns exemplos. Multímetro. Eu posso verificar a tensão e a corrente elétrica, porque nós temos aqui as ponteiras dele que eu posso mudar de local e verificar a corrente elétrica até 10 amperes, tá? Lembrando que para verificar a corrente elétrica com o multímetro, o circuito precisa estar aberto.
Temos também o alicate amperímetro, que diferente desse, o circuito precisa estar fechado, porque como eu falei no início, se o circuito estiver aberto, não tem corrente elétrica. Olha essa tomada aqui, ó. Isso aqui é um circuito aberto. Quando ele vai estar fechado? Quando eu conectar um plug aqui e ligar um equipamento, tá bom? Então não tem como eu medir corrente aqui nos fios com ele aberto do jeito que está aqui. Esse aqui mede corrente elétrica com o circuito fechado e se eu tiver carga em funcionamento, tá bom? Eu não vou pôr isso aqui em um fio lá e vou querer ver aqui um valor aqui de corrente, uma vez que o equipamento está desligado, desativado. O fato dele estar conectado aqui não quer dizer que ele está ligado. E nós temos, tá, a canetinha aqui, ó. Essa canetinha, que aqui o fabricante ou distribuidor diz que ela vê corrente elétrica. Essa caneta eu já tenho vídeos que eu ensino como usar, eu dou dicas, né, de como você não perdê-la, tá? Como assim, Davi, não perdê-la? As baterias que normalmente vêm nesses equipamentos importados, tá aqui, ó, esse modelo aqui, elas têm por hábito, né? Eu tenho percebido isso com muita frequência, esquentar, aquecer e explodir. Uma sequência mais lógica. Esquentar, aquecer é a mesma coisa. Esquentar, vamos corrigir, vazar e explodir, tá bom? Não exatamente nessa ordem, com muita precisão. Então eu ensino como operar essa caneta. Eu ensino como você aumentar a vida útil dessa caneta, tá bom? O que você normalmente faz aos domingos, ao 12h15? Além dos vídeos que eu já posto no canal Eletricotando by Davi Silva e no Eletricotando by Davi Silva, o Eletricotando ao meio-dia e o Davi Silva Elétrica e Si ao 12h30, agora ao 12h15 nós temos um vídeo do canal Stand Up Barraco Comedy Brasil, normalmente aos domingos, ao 12h15. Visite nossos canais de stand-up, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Nós temos o Stand Up Barraco Comedy Brasil e também temos os canais de Cortes Stand Up Barraco Comedy Brasil. Nos ajude a ser visto por mais pessoas. Então, como é que funciona essa caneta? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho esse botão que eu ligo e apago essa luz. Aqui eu tenho o botão de acionamento, ó. Acionei. Como é que eu sei que eu acionei? Eu vou lá no fio, olha aqui, ó, na entrada, olha lá, ó. Na entrada do disjuntor. Na saída do disjuntor não tem nada porque o disjuntor está desligado. Mas olha aqui, na entrada. Beleza. Ô, Davi, o que é isso aqui? É tensão ou é corrente? Isso aqui é tensão. Por que é tensão? Porque eu não tenho nada ligado ao equipamento, tá? Eu não tenho o equipamento ligado ao circuito. Inclusive, a proteção do circuito está desligado. Se eu for lá na parede, tirar a tomada fora e encostar essa ponta nos fios que tem lá, um dos fios vai fazer isso, ó. Vai ter tensão, vai indicar que aquele circuito está energizado. Tem tensão, mas não tem corrente. Ué, Davi, se você está me falando que isso é corrente, o que o fabricante colocou aqui está errado? Eu diria que possivelmente a pessoa que colocou essa informação, ela interpretou o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho tensão, circuito fechado, eu vou ligar, vocês vão perceber que eu vou ter uma lâmpada aqui, ó, acesa, uma lâmpada incandescente, ó. Olha lá, liguei. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Nesse caso aqui, com o equipamento ligado, com a carga ligada ao circuito, eu posso dizer que eu tenho tensão e corrente. Olha aí, ó. Eu tenho tensão e corrente. Por que eu tenho tensão e corrente? Porque eu tenho aqui, ó, uma carga ligada ao circuito. Precisa ficar claro que eu posso ter tensão sem ter corrente.
E quando é que eu posso ter tensão sem ter corrente? Vou desligar. Aqui no fio que está chegando eu tenho tensão, agora eu não tenho corrente. Eu só vou ter corrente e tensão quando aqui estiver ligado e o meu equipamento estiver funcionando. Essa caneta, ela foi construída para verificar tensão no circuito. Por que eu preciso de saber que tem tensão? Eu preciso mexer num circuito elétrico, estou em dúvida, está ligado ou está desligado? Suponhamos que eu estou na dúvida. Então eu chego com essa caneta aqui, ó, falo, opa, está ligado. Eu não vou mexer. O que eu vou fazer? Esse disjuntor já está desligado, que é a proteção da carga, que é a lâmpada. Então eu vou lá no disjuntor que está ligado esse fio aqui, já que eu preciso mexer, e vou lá desligar. Uma vez que eu for lá desligar, eu volto aqui de novo com esse aparelho e vou encostar aqui. E não é para ele estar apitando. É para isso que serve essa caneta. Eu quero verificar se tem tensão no circuito. Se a lâmpada já está acesa, então eu não preciso do equipamento. Uma vez que eu quero mexer no circuito, e eu quero mexer desse lado, tá? Eu preciso ir lá no quadro geral e desligar o disjuntor que alimenta isso aqui. Porque o disjuntor que alimenta a carga é esse, tá? Então, se a carga está ligada, que é essa lâmpada, o conceito básico da eletricidade diz o quê? Que eu tenho corrente nesse circuito. Se eu pegar aqui o alicate amperímetro, eu consigo medir a corrente. Eu preciso ver um valor no alicate amperímetro. Esse equipamento não me mostra valor nenhum, ele só indica que o fio está energizado, que eu preciso tomar cuidado, que eu posso sofrer choques elétricos ou causar um curto na instalação elétrica. Eu espero ter sido bem claro com essa informação. Eu vou ter corrente elétrica quando eu tiver uma carga em funcionamento. Não tem carga? Não tenho corrente elétrica. Eu vou ter tensão elétrica quando eu tiver carga chegando nos fios que eu estou medindo. Esse fio, se ele estiver fora daqui, ó, fora desse parafuso, ele continua indicando que tem tensão elétrica. Eu vou fazer isso aqui na prática. Não está no script, mas eu vou fazer isso aqui na prática. Desconectei aqui, ó. Eu quero saber se esse fio tem carga elétrica ou não. Olha aí, ó. Esse fio tem carga elétrica. Ah, Davi, mas é corrente. Não, não é corrente, porque o circuito está aberto. Circuito aberto não pode ter corrente elétrica, tá bom? Ah, mas quanta gente sofre choques elétricos pegando no fio que está aqui? É simples, porque o corpo dela, dependendo da situação que tiver, o corpo dela muito molhado, suado, úmido, etc. e tal, ela com o pé no chão, quando ela tocar nessa ponta, aí o corpo dela fecha um circuito, normalmente com a terra, que é o mais comum, ou em uma haste de ferro, ou numa mesa, ou em qualquer outro lugar, aí passa a ter corrente, porque ela está sendo a carga motivadora daquela corrente no circuito. Eu só tenho corrente elétrica. Primeiro eu preciso que o circuito esteja fechado. Eu vou fechar aqui, ó, de novo, tá aqui. E preciso que ele esteja ligado, e além de fechado e ele ligado, eu preciso que tenha uma carga, que nesse caso aqui é uma lâmpada incandescente. Esse equipamento ele verifica se tem tensão elétrica nos fios e condutores da instalação elétrica. Eu peço por gentileza, visite nossos canais de stand-up, Barraco Comedy Brasil, e também o canal de cortes, Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Se você gostou do vídeo, gostou da informação, dá um joinha e compartilhe com seus amigos, porque nós não estamos tendo muitos views nos nossos canais, porque a falta de joinha e compartilhamento faz com que o próprio YouTube acredita que aquele vídeo não é de utilidade pública e acaba por deixá-lo na prateleira.
Quando você dá joinha e compartilha, o YouTube entende. Nossa, o vídeo deve ser legal. Vamos mandar para mais gente. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.